Olá, hoje eu queria mostrar para vocês um software que eu uso bastante, chamado GeoDA. O GeoDA é o que a gente chama de GIS, né, que é a Geographic Information Systems, ou seja, trabalha com georreferenciamento, e com mapas, né? Você tem possibilidade nesse software de fazer pesquisas com base espacial. Então eu quero saber, por exemplo, é um tipo de pesquisa, por exemplo, que os bancos de dados não espaciais não conseguem fazer, né? Você pode selecionar um município e fazer uma pesquisa. Olha, eu quero saber quantos crimes tem no raio de 5 km ao redor desse município, ou ao redor de um ponto específico, de uma rua, ou de uma câmara de segurança. Enfim, você manipula, né, objetos espaciais. O GeoDA ele é feito pelo Lou Cancelin. Deixa eu abrir aqui a primeira janela. Ele parece meio esquisito, porque fica meio poluído, né? Ele vai abrindo as janelinhas, depois você vai ver, você pode montar a tela com diversas janelas. Uma coisa bacana é que você mudando o mapa, ele altera a tabela, altera o gráfico, quer dizer, tudo simultaneamente, como se estivesse num dashboard, né? E como eu estava dizendo, esse Lou Cancelin, que é o autor do GeoDA, é um dos especialistas em LISA Maps, né, que eu acho uma metodologia muito interessante. O LISA significa Local Indicator of Spatial Association, né? É o localizador de associação espacial local. E então ele te mostra, por exemplo, os pontos quentes e pontos frios no mapa, né? Ele faz essa análise da contiguidade espacial, né? Bom, melhor a gente ilustrar com um projeto específico. Deixa eu abrir aqui um projeto que eu trabalhei recentemente. Pode ser, deixa eu ver, uma base. Prontinho, ele abriu aqui um mapa do estado de São Paulo, né, e seus 645 municípios. Então, você vê, por exemplo, né, que cada município tem vizinhos, né? E vizinhos você pode definir de diversas maneiras, né? Por exemplo, se eu tenho fronteira ou não, né? Ou então eu posso dizer que o vizinho do meu vizinho, né, até um de distância ainda faz parte da minha vizinhança. Ou eu posso definir vizinhança por distâncias euclidianas, né? Quer dizer, todo mundo, aqui eu tenho o centroide do município, quem estiver aqui ao redor de 5 km, de N km, é meu vizinho, e assim por diante. Então, ele é bacana porque te permite construir uma matriz espacial de diversas maneiras, né? Vou mostrar aqui, por exemplo. Ele já tem, na verdade, uma matriz construída, esse mapa. Vou fazer uma outra só de exemplo. Já existe Poly3, vamos chamar de 4, né? Então, com essas metodologias, né, de contiguidade, a contiguidade Queen, contiguidade Hawk, você define né, a ordem da contiguidade, né, que seria a ordem de vizinhança. Como eu falei, você pode estabelecer uma distância qualquer, né, ou um número de vizinhos, né, qualquer. Enfim, não existe uma maneira correta, né, depende muito do que você estiver analisando. Eu já tenho aqui, deixa eu fechar, para essa base a matriz de contiguidade construída. Eu usei aqui distâncias euclidianas, né? Então o que ele está me mostrando aqui, né? Essa aqui é a quantidade
quantidade de vizinhos. Então eu tenho esses municípios aqui, que são cerca de 60 municípios do estado, tem mais ou menos 10 a 12 vizinhos cada um. Ou seja, que é uma distribuição aproximadamente normal, né? Ela é um pouco estendida aqui para a cauda da direita. Você tem o caso aqui de um município, aqui é a capital, que tem 28 vizinhos, né? É a região metropolitana, e assim por diante, né? Então, isso aqui é um histograma que mostra mais ou menos para cada município a quantidade de vizinhos que ele tem. E essa matriz é importante porque através dela você consegue observar fenômenos, né, que estão correlacionados no espaço, né? E você faz uma multiplicação de matrizes, né? Você tem uma série de características que você está querendo observar, por exemplo, a taxa de homicídios, né? Vamos supor a queda de homicídios aqui no estado de São Paulo, né? E eu quero saber se essa queda ocorreu, né, concentrada espacialmente num grupo de municípios, ou se foi dispersa, né? Você tem alguns indicadores que te mostram isso numericamente, por exemplo, o índice de Morin, e você pode ver isso no mapa. Mas, enfim, para fazer esse cálculo, ele vai multiplicar, né, a matriz de contiguidade espacial com a matriz onde tem os valores das quedas de homicídio ou aumentos, enfim, associados a cada município. Deixa eu fechar essa janela. Vamos pegar aqui, então, por exemplo, que eu estava falando de Lisa Maps, que eu acho uma técnica muito interessante, né? Vamos pegar aqui que eu estava falando, os homicídios. Aqui eu calculei no período de primeiro de 2000 até 2006, depois de 2006 em diante, né, como é que foi a variação da taxa de homicídios em cada um dos municípios entre esses dois períodos, né? Então ele vai me dar uma série de mapas. Isso aqui é um mapa de significância, né? Quer dizer, quanto mais verde, mais intenso o verde, maior o nível de significância da contiguidade, né, espacial observada. Mas o mais interessante, deixa eu abrir aqui. Olha esse mapa, né? Então, em azul escuro, ele está me mostrando toda uma região espacialmente contígua que teve forte queda de homicídios, né? Quer dizer, quase todos esses municípios aqui dessa área tiveram queda forte de homicídio. Em vermelho intenso, você vê alguns municípios também espacialmente contíguos, né? Muitas vezes, onde você teve aumento de homicídios nesse período. E aí você vê os contrastes que são interessantes também, né? Seria uma espécie de outliers, né? Ou exceções à regra. Então, nessa área que teve forte queda de homicídio, no entanto, você tem alguns municípios em especial, né, que não tiveram essa queda. Ao contrário, essa aqui é uma região que teve a alta, né, dos homicídios, mas alguns municípios que estão na vizinhança tiveram queda. Então ele te mostra tanto, vamos dizer, a regra, que seria, né, deixa eu mudar um pouco mais para cá, o high, né, quer dizer, de concentração de aumentos de homicídio, áreas de concentração de quedas de homicídio. Esses em azul claro são municípios que tiveram queda de homicídio apesar de estarem em uma região de alta, e o vermelhinho claro ao contrário, municípios que tiveram aumento de homicídio apesar de estarem numa região de baixa. Né? Como eu falei, você pode ver esse mesmo fenômeno através de um índice, né, de associação espacial. Esse aqui é o índice de Morin, ele varia de -1 a +1, né, 0,26. Então, o que ele está sugerindo é que existe sim, né, uma contiguidade espacial na queda dos homicídios em São Paulo, né? Quer dizer, o que isso significa, né? Significa que você
alguns municípios podem ter tido queda de homicídio simplesmente porque ele está numa região onde todos os outros municípios do entorno tiveram, né? Provavelmente ele está captando aqui o que a gente chama de um efeito spillover, né? Ou efeito transbordamento. Então vamos supor um município que adote aqui a lei seca, né? Foi o caso de diversos municípios da região metropolitana de São Paulo, ou que criaram uma guarda municipal, né? É muito provável que isso não afete apenas a criminalidade daquele município, mas tem efeitos sobre os municípios vizinhos, né? Esse transbordamento às vezes é um efeito negativo, né? O que a gente chama de deslocamento. Quer dizer, eu diminuo o crime aqui, né, onde eu fiz a intervenção, e jogo para o vizinho. E às vezes é um efeito positivo, quer dizer, eu estou inibindo a criminalidade não só no meu município, mas também nos municípios vizinhos. E é importante levar em conta, né, esse efeito espacial, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma análise de regressão e estimando os fatores responsáveis pela queda dos homicídios, por exemplo, que foi o caso desse projetinho, se você não levar em conta, né, a matriz espacial e esse efeito espacial, você está omitindo uma variável importante. Como todo mundo sabe, né, a omissão de uma variável relevante é um dos principais problemas da análise de regressão, né? Então ele te ajuda a identificar. E o próprio GeoDA, ele tem um módulo, deixa eu tirar aqui esses mapas. Bom, ele tem uma série de outras características interessantes que a gente não vai poder mostrar por causa de tempo, mas você pode construir uma série de outros mapas, né, de quantis, de percentis, pode calcular taxas espaciais bayesianas, né? Mas eu queria fazer referência nesse tempo que resta apenas ao módulo de regressão, né? Então ele permite você rodar não só uma regressão OLS simples, né, de mínimos quadrados, mas também esses dois outros modelos, que é o Spatial Lag e o Spatial Error. Então vamos supor, pegar aquele exemplo ali, eu quero, né, a minha variável dependente é a variação dos homicídios no estado de São Paulo, e vamos dizer que eu esteja usando como variável preditora o Infocrim, lei seca, guarda municipal. Isso aqui são todas dummies, né? 0 ou 1, quer dizer, 1 quando o município tem Infocrim, 0 quando não tem, lei seca quando, não é a mesma coisa, 1 quando tem lei seca, GM1 quando tem guarda municipal, e assim por diante, né? Então eu posso usar, né, aqueles pesos que a gente construiu, né, na matriz espacial para rodar uma Spatial Lag, né? Vamos rodar aqui, que ele vai me dar o output dessa regressão. Então aí os 645 municípios, né? Tá vendo que ele criou um índice W aqui na frente da minha variável taxa de homicídio, né? E olha, o z-valor dele é 5, né? É altamente significativo, e significa, como a gente já tinha visto no mapa, né, que tem um fator espacial que explica essa queda dos homicídios de São Paulo. Quer dizer, algumas áreas estão caindo só porque os vizinhos estão caindo. Infocrim aqui também dá significativo, lei seca, guarda municipal, etc. e tal, né? Esses indicadores preditores eu já sabia que davam significância, né? Na verdade, esse projeto aí a gente analisou 13 variáveis diferentes para explicar a queda dos homicídios em São Paulo. Não vem ao caso passar os resultados, a ideia era só mostrar o funcionamento do GeoDA e algumas possibilidades de análise espacial que ele contém. Depois, se tiver um tempinho, eu vou explorar num próximo vídeo outras características interessantes do sistema. Obrigado, espero que tenha sido proveitoso.